Vamos lá então seguimos acompanhando, não é? 13º dia de guerra neste formato Breaking News a todo tempo, e a gente também gosta de trazer essas pautas, esses assuntos para dentro do Liberdade de Opinião, para termos as opiniões de Fernando Molica e de Boris Casoy. E logo de cara a gente quer trazer aqui para vocês a questão da terceira rodada de negociação, não é? Entre Rússia e Ucrânia, que teve um pequeno avanço em relação à logística de corredores humanitários na Ucrânia. Pelo menos é o que disse um dos negociadores ucranianos. Do outro lado, um integrante da comitiva russa avaliou que essas negociações não são fáceis e que, segundo ele, é muito cedo para falar sobre algo positivo. Também nesta segunda-feira, foi o terceiro encontro que ocorreu ontem, segunda-feira, dia 7 de março, a Rússia impôs novas condições para cessar a guerra na Ucrânia, sugerindo uma mudança da Constituição do país vizinho para resguardar neutralidade em relação à adesão em blocos, além do reconhecimento da Crimeia como território russo e das repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk como territórios independentes. Vamos então às opiniões aqui, a começar por Boris Casoy. Boris, bem-vindo, como sempre, viu? Apesar de todo o contexto de guerra, que a sua terça-feira seja boa. E começamos aqui o Liberdade de Opinião contigo para saber se, com essas condições, se seria possível chegar ao fim da guerra, se a Ucrânia vai dar um braço a torcer ou se vai flexibilizar algumas medidas particulares a ponto de cessar fogo no território nacional. Elisa, antes de mais nada, bom dia. Eu queria homenagear a sua figura. Na sua figura, todas as mulheres do planeta, especialmente as mulheres brasileiras, pelo Dia da Mulher. E eu tenho uma pergunta para você. Você já sabe qual será o Dia do Homem? Qual será o Dia do Homem? Ih, Boris Casoy, qual será o Dia do Homem? Já a data. Já existe? 1º de abril. 1º de abril. O dia da mentira, Boris Casoy. Todos os seres humanos têm de ser valorizados sempre, não é? Mas nós mulheres carregamos ali uma força nas costas que é uma loucura. Mas temos de celebrar muito, não é, Boris? Todos os avanços e todas as conquistas por parte das mulheres. Imaginar que um dia a gente nem podia votar. Imaginar que um dia a gente nem podia trabalhar, que loucura isso, hein, Boris? Ainda bem que temos os avanços e hoje até apresentar jornal a gente pode. Bom, vamos aos fatos relativos à guerra na Ucrânia. Olha, eu acho difícil que a Ucrânia possa aceitar as condições propostas pela Rússia. Isso é uma verdadeira capitulação. Claro que vai haver algum tipo de acordo. Agora, as exigências russas, que compreendem entrega de território e compromissos que afetam a soberania, como não entrar na OTAN e não entrar na União Europeia, são obstáculos muito grandes porque comprometem a soberania da Ucrânia, transformam a Ucrânia num país que tem limites como país, que tem limites como nação, não pode agir como quer, não pode integrar os organismos importantes que quer integrar. A impressão que fica para muitos observadores, Elisa, é a seguinte: a Rússia está esperando ter uma posição mais forte para sentar-se à mesa numa negociação de verdade com a Ucrânia. Essas negociações, essas duas comissões, a ucraniana e a Rússia, são para inglês ver.
Uma delas, ontem eu mencionei, é chefiada por um ex-ministro da Educação da Rússia, não tem a menor importância nenhuma das duas, e elas têm um limite de capacidade de negociação. Elas são muito limitadas e só fazem o que Kiev e Moscou decidirem. Então, elas dependem de consultas e tem um limite, uma faixa muito estreita de negociação que passa pelos corredores, que passa por um cessar-fogo aqui ou ali, mas não tem em nenhum contexto que abarca essas duas comissões, a possibilidade de tentar estabelecer a paz. Espera-se para as próximas horas o encontro entre os dois ministros de Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia, e aí sim podem continuar, pode haver negociações. Agora, o que quer a Rússia, aparentemente? Quer ter Kiev dominada, ou Kiev, como dizem os ucranianos, e querem ter saídas para o mar da Ucrânia fechadas. Então, a Ucrânia fica numa posição militarmente muito inferior e vai, nessa condição inferior, debater com a Rússia. É isso que a Rússia quer. Enquanto isso, outros países europeus da órbita da antiga União Soviética justificadamente temem que a Rússia não pare aí. Eu não sei quais são as ideias russas, ninguém sabe, mas certamente elas estão delineadas e o Putin vai até onde ele seja obrigado a brecar ante a possibilidade, por exemplo, de um conflito nuclear. No fundo, continua a ideia do restabelecimento do Império Russo, que era representado pela União Soviética e agora se esborou. Ele acha que tem que juntar tudo isso e não admite nas suas fronteiras nenhuma possibilidade de que esses países tenham liberdade total para assumir e exercer a sua soberania. Então, por enquanto, negociações entre esses dois grupos, essas duas comissões, não há condições de nenhum avanço.